Então é isso. Vamos lá. Vamos que vamos. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limite. Tava tocando na frente, ó, que cheguei. Viver uma grande história. É teu e de mais ninguém. É a hora. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá rolando ali não? Tá rolando. Alô, 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 alô? Tamo on, tamo on, tamo on. Vamos lá então, galera. Pegue seus cadernos, suas anotações. Primeiramente, digam e aí. E agora vamos seguir nosso caminho pelo barroco. Eu acredito que hoje será a última aula de barroco, se não a última, a penúltima. Vamos ver até onde nós vamos. Mas, antes de mais nada, primeiramente, calem a boca. Podem ficar quietos, por favor. Tá, pegue seus cadernos aí, galera. Falando sério, pega o caderno, faz silêncio e conversa comigo e não entre si. Pega aí, pega aí. Vimos então, nas duas últimas aulas, que o barroco é a arte da contra... Não. Ó. Vocês têm que falar comigo. Leia o caderno aí, ó. Fala comigo, não entre si, mas with me. Como é que é? Não entendi, cara, mas Exato. Não, só entre si e mim, entre vocês e eu. Vai. Fala pra mim, entre mim e vocês. Vai. Agora fala aí. Lê aí, ó. Barroco, arte da contra-reforma. A contra-reforma é a Igreja Católica pregando com medidas como Index, Inquisição, Companhia de Jesus pregando antropocentrismo ou teocentrismo? Teocentrismo. Ao mesmo tempo, o Renascimento, a ciência renascentista pregava teocentrismo ou antropocentrismo? Antropocentrismo. E, portanto, da crise, da dúvida entre teo e antropo, entre religião e ciência, entre fé e razão, entre corpo e alma, nasce a arte barroca. Fala para mim, o homem barroco, simples ou complexo? A arte barroca, simples ou complexo? Complexo. A arte da complexidade, do exagero, do detalhe. A arte que sempre vai ter quantas coisas? Uma ou duas? Duas. Fala para mim, uma ou duas? A dualidade. E duas coisas próximas ou antagônicas? Opostas. E tanto vai aproximar os opostos que o homem barroco muitas vezes vai fundir opostos. Tanto que uma técnica de pintura do barroco é exatamente o claro-escuro, o chiaro-oscuro, a luz e a sombra numa mesma obra de arte. Então nós vimos aí, nas aulas anteriores, a Contra-Reforma, esse homem em crise, em dúvida entre o teocentrismo e o antropocentrismo. De um lado, a igreja dizendo que a Terra era o centro do sistema. De outro lado, Nicolau Copérnico dizendo que era o Sol o centro do sistema. Johannes Kepler calculando, inclusive, a mecânica celeste das órbitas, que explicava por que os planetas não se chocavam ao circular em torno do Sol. E Pascal e Galileu Galilei, e dessa crise, dessa dúvida, surge a arte barroca, que é a arte da Contra-Reforma, é a arte que estava a serviço da Contra-Reforma,
para a igreja recuperar os fiéis, o poder perdido com a reforma e com o próprio renascimento, mas é também a arte na contra-reforma, no período da contra-reforma. Por quê? Porque existem artistas barrocos que não eram exatamente católicos, existiam artistas barrocos que eram protestantes. Eu falei isso aqui para vocês na aula passada, sim ou não? Que no mesmo lugar, pelo mesmo artista, você tem o ápice do Renascimento, Michelangelo na Capela Sistina. Mostrei isso para vocês, sim ou não? Tranquilidade, serenidade, razão, equilíbrio. Inclusive, esse cérebro estilizado aqui, como que Deus a infundir no homem a centelha divina, que é a centelha da razão, do conhecimento. Arte renascentista, razão, tranquilidade, serenidade. 30 anos depois, Michelangelo voltou nessa mesma Capela Sistina e alguns dizem que ele, que representa o ápice do Renascimento, também representa o começo do Barroco. Não no teto, mas na parede de fundo da Capela Sistina, você tem o mesmo Michelangelo, 30 anos depois, pintando o Juízo Final. E aqui já não tem mais aquela tranquilidade renascentista, mas tem essa tensão de Jesus separando os salvos dos condenados, o inferno do paraíso. E alguns dizem que Michelangelo estilizou, se aqui ele estilizou um cérebro, sim ou não? Aqui ele estilizou o quê? Uma caveira. O corpo e a alma, o pecado e o perdão, a fé e a razão. Barroco, tensão, dramaticidade, beleza? Vem cá. Então, tensão, temas religiosos. O barroco, homem barroco, simples ou complexo? A arte barroca, simples ou complexa? Cheia de detalhes, excessos, exageros. Josinho, mas a pintura não acho tão complexa. Olha a dimensão original. Numa telinha desse tamanho aqui, o cara consegue todos esses detalhes do cabelo, das rugas, essa pintura do Rembrandt, autorretrato. A igreja do Ó, os detalhes. Eu mostrei isso para vocês na aula passada ou não? Sim. Exagero, excesso, detalhes, complexidade. A igreja do Ó, em Minas Gerais, do lado de Belo Horizonte. Excesso, detalhes, exagero. Escultura. Mostrei para vocês Bernini, sim ou não? Sim. Ei, vocês colocaram aí o nome do cara da escultura barroca ou não? Escreveram ou não escreveram? Então escreve aí, cara. Vai lá. Aqui, né? Vamos lá. Artistas barrocos. Só não fala. Deixa só eu falar. Só escreve. Vem, Jonas. Vem. Escreve aí. Ó, escultura. Bernini. Esse cara que vai esculpir o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, que na mesma escultura, você tem o semblante da santa, que parece que está com dor e prazer. E é exatamente isso que ela fala no seu diário. Ela estava sentindo as dores no peito como se fosse uma lança perfurando o seu coração. Ela estava sentindo as dores da morte, mas ao mesmo tempo sentia uma felicidade extrema, um prazer de estar próxima de conhecer o Deus a quem ela dedicou toda a sua vida. Dor e alegria, tristeza e prazer na mesma obra. Bernini, escultura barroca. Eu falei isso para vocês na aula passada, sim ou não? Fale para mim, sim ou não? Sim. Êxtase de Santa Teresa d'Ávila. E o mesmo Bernini, a escultura aqui, ó, do Davi. O mesmo Davi lá que Michelangelo, na Renascença, pinta, esculpe, todo tranquilo, todo calmo, todo sereno, antes de jogar a pedra, o Bernini vai esculpir o Davi jogando a pedra. No momento mais tenso, mais dramático. Aqui, renascimento. Tranquilidade, serenidade, razão. Aqui, tensão, angústia. O Davi de Michelangelo, renascentista. O Davi de Bernini, barroco. Detalhe do senho franzido, o lábio mordido. Davi, o mesmo personagem,
em perspectivas muito distintas, tá? Esse aqui deixa para depois, tá? Depois eu vou falar sobre o Brasil, tá? Pintura, coloca aí, ó, pintura. Os grandes pintores, não conversa, vocês estão falando, eu não quero que vocês falem, só eu. Tá? Fala. Ele tem mais ou menos a mesma altura do outro? Não, não é a mesma. Eu coloquei aqui. O Davi do Michelangelo, né, ele tem uma proporção enorme, gigantesca. Quem foi lá ver o Michelangelo, o Davi... Oi? Você fica aqui olhando para cima, ele tá lá. Né? Mas o Davi do Bernini também não é... Eu vi ambos, pessoalmente. Também não é pequeno, não. É uma escultura quase que no tamanho natural. O Bernini está em Roma, se não me engano, na Galeria Scrovese, uma coisa assim, não consigo lembrar. Borghese, uma coisa assim. E o Davi está em Florença, no Museu da Academia. E uma outra pergunta ali tinha? Fala. Tá, o Michelangelo está em Florença, no Museu da Academia, salvo engano. E o Bernini está lá em Roma. Galeria Borghese, se não me engano. Tá? Vai. Então, pintura. Tá? Vamos lá. Os grandes pintores do Barroco. Rembrandt, holandês. Os Países Baixos têm uma grande produção de arte barroca. Rembrandt, o autorretrato. A lição de anatomia na Dr. Taupe. A Ronda Noturna. Todas obras do Rembrandt. El Greco. Eu falei para vocês na aula passada ou não? El Greco. Esse aqui está lá em Toledo, na Espanha. Que é uma cidade medieval, cara, tá ligado? Você vai pra Toledo, mano, entendeu? É uma cidade concêntrica, com círculos assim, e você não consegue enxergar 100 metros pra frente, porque tem os muros, né? Uma cidade medieval cercada por altos muros, e você tem que ir andando quase que labirinticamente para você conhecer a cidade inteira. E lá, na catacumba de uma igreja, você tem essa pintura, né? Que é o enterro do Conde Orgaz. Conde Orgaz foi um cara muito bom, ajudou a igreja, e quando ele morre, né, tem-se a certeza de que ele irá ao céu. E aqui está essa pintura, inclusive simetricamente dividida. Dá até para você colocar uma linha aqui, ó, tá? E ver exatamente a divisão binária barroca entre o corpo do conde aqui e a alma, a terra e o céu, o pecado e o perdão, o homem e o divino. Tudo bem? El Greco. Tá? Aí tem uma explicação, se alguém quiser depois dar uma lida. Tá? Você tem também Vermeer, tá? Que é também um pintor dos Países Baixos, lá o que seria hoje a Holanda. Tá? E Moça com Brinco de Pérola. Eu mostrei para vocês na aula passada ou não? Inclusive essa técnica, a técnica que eu já mencionei na aula passada, que é a técnica do chiaroscuro. Não é claro e escuro, é chiaroscuro, é o claro escuro. Na mesma tela eu vou fazer uma fusão de luz e sombra. Tanto é que você não sabe exatamente onde termina a escuridão e onde começa a luz do brinco de pérola que tá essa moça. Eu não sei se eu falei para vocês, mas tem um filme sobre essa tela, sobre esse pintor, exatamente o nome, Moça com Brinco de Pérola, que tem como personagem a atriz Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra. Pergunta, Jonas. Ali no traço, é para eu fazer uma setinha pegando os 3 artistas? Isso. É uma técnica que todos os barrocos vão usar. Uns mais, outros menos, mas todos. Só tome cuidado, por quê? Porque o chiaroscuro não é uma técnica que surgiu no barroco. Tá? O chiaroscuro já o Leonardo da Vinci usava. Só que o barroco vai intensificar o uso do chiaroscuro. Beleza? Da luz e da sombra fundidas na mesma tela. Tá, vamos pra frente. Tá? Rubens, eu coloquei isso para vocês na aula passada ou não? Rubens, coloca aí, pintura também. Rubens é um pintor da Alemanha, o que viria a posteriori ser a Alemanha. Beleza? E aqui, velho,
é Jesus descendo da cruz. O que está errado, entre aspas, aqui nessa tela, brother? Oi? Jesus está descendo da cruz, certo? Tem uma tensão grande aqui, Jesus até está pegando o sudário com a boca ali, com o dente, mas tem uma coisa mais surpreendente, mais esquisita aí, entre aspas, mais estranha, mano. Mano, Jesus está morto. Ele ainda não ressuscitou. E ele devia estar todo o quê? Flácido. E na verdade, mesmo morto, ele está... Olha esse bração aqui, ó, tenso, velho. Contorcido, contorcionado, convulsionado. Isso é barroco. É o uso, coloca aí, ó, de curvas. Não, ele tá todo duro. Ele tá duro, tá contorcido. Ele devia estar todo mole, morto. Fica flácido, tudo bem? Todo solto. Deixa eu explicar. Ei, deixa pra mim. Eu sou pago pra isso. Vamos ver se eu consigo. Era pra estar ele todo molão, morto. Quando você tá dormindo, você não fica meio todo molona? O sono é quase que um prenúncio do que será a morte. Mas enfim, Jesus está morto, cara. E ele tá aqui, ó, com o bração aqui, ó, tenso, tá aqui, ó. E tá, Jonas, deixa pra mim. Ele tá tenso por quê? Porque o barroco, mesmo em situações assim, continua sendo tenso. A tensão da arte barroca tem que transparecer em todas, inclusive numa cena de morte. E, inclusive, você tem espirais. Aqui, ó. Isso, convulsão, convulsionado. Ó, turbilhão, furacão, torvelinho. Geralmente, quando você tem uma coisa tranquila, você tem linhas retas, suaves. Aqui não, são curvas e espirais, como que dá o sentido dessa arte barroca tensa. Mesmo na descida da cruz, Jesus está convulsionado, tenso, espiralado. E daí tem detalhes, como por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é o detalhe do pé de Jesus. Aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, de baixo. Fale pra mim. E daí está o pé de Jesus, sujo e sangrando. E a lágrima de Maria Madalena transparecendo numa cena que é tudo menos tranquila, tudo menos serena, tudo menos calma, tudo menos renascentista, tudo barroco. Toda barroca. Beleza? Segue. Esse eu contei pra vocês ou não? Sim. Coloca aí o nome do cara. Caravaggio. Caravaggio é o mais importante nome da pintura barroca. E é a dúvida de São Tomé. Jesus ressuscitou, apareceu para os apóstolos, estava faltando São Tomé. São Tomé fala, só acredito se eu ver, só acredito se eu pegar na ferida de Jesus. Jesus voltou, pega aqui na ferida, Tomé. Vê se você acredita agora. E daí que vem, o termo botou o dedo na ferida. Eu quero só acreditar. Eu também. Acredito vendo e botou o dedo na ferida. Porque, tipo, botar o dedo na ferida meio pra tu dar uma. Meio pra tu, tipo, sei lá, provocar, sei lá. Tocou no ponto da pessoa. Mas tocou no ponto da pessoa onde tá ferido. Botou o dedo na ferida. Não fez, mas colocou o dedo na ferida. Ou seja, colocou o dedo lá onde dói, lá onde estava ferido. Tudo bem? Tá, Caravaggio. Maravilhoso. E falei que o Caravaggio, os apóstolos aqui com a roupa rasgada, porque ele pegava os modelos aonde? Na rua, mendigos, prostitutas, bêbados. E olha aqui, ó. E olha a oposição entre o claro e o escuro. A escuridão do fundo e a luz tem incidido sobre aonde? O peito de Jesus. Beleza? E aí a tensão, a dramaticidade, as rugas na testa de São Tomé. Arte barroca. Coloca aí, ó. Teatralidade. Vem cá. Teatralidade, dramaticidade. É real? É real. É realista? É realista. Mas parece que tem um quê de deixar ainda mais real, dramatizando, teatralizando, dramaticidade, teatralidade. E tem uma palavra importantíssima aqui agora. Anota aí, ó. Que é o
tenebrismo. Tenebrismo, que tem a ver com o quê? Com causar medo, com causar temor. Então, lembre-se que essa arte está a serviço da contra-reforma, muitas vezes. E uma das maneiras de converter é pelo amor? Sim. Mas também é pelo temor. Tenebrismo. Assustar as pessoas, chocar as pessoas, mexer com as pessoas, tá? Para catequizá-las. Tudo bem? Fale para mim. Tá? Tenebrismo. E daí, vem cá. Outra expressão aí, galera. Esse aqui é quem? Vou acender a luz para vocês poderem... Não. Quem que é o cara que teve a cabeça decepada e colocado numa bandeja? Não é Golias. São João Batista. Salomé pediu, inclusive, daí que vem o termo que pediu a cabeça, entendeu? O técnico pediu a cabeça do jogador, ou seja, vai tirar ele do time. O patrão pediu a cabeça do funcionário que fez errado, vai demitir. Tá? Pediu a cabeça, João Batista, numa bandeja de prata. Vai. E daí outra cena, oi? Caravaggio, mesmo Caravaggio. E daí aqui, Judite degolando Holoferne. Lá no Antigo Testamento, os hebreus estavam sendo dominados pelos filisteus. O general Holoferne, o principal algoz dos hebreus, vai receber a visita de Judite, que era líder dos hebreus, e vai dizer para ele, vou me entregar para você hoje. Só antes vamos tomar um vinho aí. O cara fala, vamos nessa. Ela embriaga Holoferne e com a ajuda da serva, degola Holoferne. Judite, degolando Holoferne. Pintura de Caravaggio. Essa pintura também foi feita por outras, como Artemisia Gentileschi. Tá? E aonde apareceu essa pintura aí? No Enem. Recentemente. Tá? Eu vou colocar de novo, não dá pra ver, mas é isso aí, cara. Jonas, é aí, a mesma cena. Judite degolando Holoferne. Judite degolando Holoferne. Judite degolando Holoferne. Judite, a mesma cena. E aqui a cena que caiu no Enem, feita por Caravaggio. Tudo bem? Vamos adiante. Vai. Vai. Tá? Deixa isso aqui para depois. Vou chegar no Brasil depois, tá? Então, e daí nós encerramos, se não me engano, na aula passada, falando da música barroca. Sim ou não? Eu não toquei Blackbird para vocês? Sério? Não? Então vai. Não é possível que vocês não lembrem se eu toquei ou não. Pelo amor de Deus, vai. Fala pra mim, barroco simples ou complexo? Arte barroca simples ou complexa? Música barroca complexa. Coloca aí, Bach, Handel e Vivaldi. Aí, cara, não sei se é porque é à tarde, não sei se é porque tem gente diferente aí, vocês estão tudo, entendeu? Falandinho, frouxo demais, tá? Tá. Essa é a arte barroca de um modo geral. Falamos sobre escultura, falamos sobre música, falamos sobre pintura, falamos sobre características e técnicas barrocas, tá? Agora vamos para frente. Acho que aqui nós paramos na aula passada, tá? Coloquem aí agora linguagem barroca. Vem comigo. Linguagem barroca. Fala para mim, homem barroco, simples ou complexo? Arte barroca, simples ou complexa? Daí agora que é para falar, daí não fala, porra. Vai. Fala pra mim, a arte barroca simples ou complexa? A literatura e a linguagem, você acha que vai ser simples ou complexa? A linguagem barroca, chegamos na literatura, beleza? Chegamos na literatura. A linguagem barroca, ela é complexa, beleza? Uma palavrinha aí para linguagem barroca, ela é rebuscada. Tá? E o barroco vai usar intensa e insanamente as
figuras de linguagem, beleza? Figuras de linguagem. E quais figuras de linguagem? As figuras de linguagem que trabalham com ideias opostas. Tá? Figuras de linguagem. Exato. Eu cheguei aí nesse momento com vocês ou não? Na semana passada ou não? Falei das figuras ou não? Não? Então bora. Figuras de linguagem. Primeira figura, antítese. O que é antítese? Antítese é aproximar opostos. Foi, né? Então, beleza. Aproximar opostos. Tem problema. Isso. Aproximar opostos. Por exemplo, acordar e dormir. Mas vocês falam, hein, cara? Ó, acordar e dormir, antítese. Se você já anotou, tudo bem. Se não anotou, faz agora. Né? E paradoxo? Paradoxo é o quê? Os dois são trabalhar com opostos, só que a antítese aproxima e o paradoxo vai fundir opostos. Fundir opostos. Beleza? Tá? Por exemplo, acordar e dormir é antítese. Transforme acordar e dormir em paradoxo. Dormir acordado. Beleza. Dormir acordado. Fechou. Aí, eu falei de hipérbole ou não? Então, beleza. Isso. Hipérbole, exagero. Hipérbole, exagero intencional. Por exemplo, esperou um século pela pessoa, chorou um rio de lágrimas, né? Chorou um rio de lágrimas. Beleza, exagero, hipérbole. E nós terminamos, acho que nós terminamos aqui então, né? No hipérbato. Hipérbato em versão sintática, sim ou não? E eu dei para vocês o exemplo do hino nacional, sim ou não? A inversão da ordem sintática. Inversão sintática. Qual é a ordem direta da oração? Sujeito, verbo e complementos. Ordem direta, nós falamos nessa sequência, automaticamente. Tá? Começamos com o sujeito, tá? Vamos para o verbo e do verbo nós vamos para os complementos. Sujeito mais verbo mais complementos. Que você vai estudar isso lá com o professor de gramática. Beleza? Quando você inverte essa ordem, fica mais fácil ou fica mais difícil de entender? Mais difícil, beleza? E daí, eu não sei se eu dei o exemplo para vocês do hino nacional. Sim. Então, vamos lá. Pelo amor de Deus, agora coloca na ordem direta o hino nacional. Pelo amor de Deus, qual é o sujeito? As margens plácidas de quem? Se você não anotou na aula passada, anota agora. As margens plácidas do rio Ipiranga. Oi. Na prova caiu literalmente isso. Né? Porque, pelo amor de Deus, velho, você tá estudando no, sei lá, primeiro ano, 15 anos, faz 7 anos que você tá nessa cadeira e não sabe colocar na ordem, não sabe o sujeito da primeira linha do hino do teu país. Declara a falência do país, cara. Entrega pra Argentina. Vai lá, então, o sujeito. Fala pra mim qual é o sujeito. As margens plácidas do rio Ipiranga. Fizeram o quê? Ouviram. É o verbo. Ouviram o quê? Fala pra mim. O brado retumbante de um povo herói. Ninguém tá falando aí, pô. Fala aí comigo em voz alta, vai. Sujeito, 1, 2, 3 e... As margens plácidas do rio Ipiranga. Fizeram o quê? Ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante de um povo herói. Beleza. Essa é a ordem direta. E daí você... Nossa, que magia, Joãozinho. Que mágica. Agora eu tô entendendo. Tá? Que a primeira linha do hino está fazendo menção ao primeiro momento em que o Brasil se tornou independente.
Dom Pedro sacou a espada, gritou independência ou morte, e as margens do Ipiranga ouviram esse grito em que o Brasil se torna independente de Portugal. Tamo junto? Falem para mim. Sujeito, verbo e complemento. Beleza? Fechou. Tá, aí nós paramos por aqui, então vamos adiante. Agora vamos falar sobre cultismo e conceptismo, que são as duas formas barrocas mais importantes. Já vimos também, putz, aí é lindo, hein? Aí é lindo. Nós chegamos, então, no barroco no Brasil, então, sim ou não? Coisa linda, coisa linda. Nossa! É porque tinha prova semana passada, né, cara? Tinha que dar aquela esticada. Beleza? Então vai. Então, agora só fala comigo, então, em voz alta. Temas barrocos. O homem barroco vê a vida passar devagar ou depressa? Depressa. Como é que chama isso? Efemeridade. Em resposta à efemeridade, o homem barroco prega o quê? O carpe diem. Aproveita o dia. Quais são as duas formas barrocas mais importantes? Você tem o cultismo, que é o jogo de palavras. Falem comigo em voz alta. Cultismo é o jogo de palavras. A gente fez esse joguinho aqui ou não? Vai lá. Eu pergunto, vocês respondem. Que falta nessa cidade? Que mais por sua desonra? Falta, mas que ele se ponha? O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta numa cidade onde falta? Verdade, honra e vergonha. Jogo de palavras, como é que chama isso? Cultismo. Não sei, velho. Mas o que importa é que se foi dito, nunca é demais dizer novamente. E conceptismo? Conceptismo, jogo de ideias. Jogo de conceitos. Beleza? Ai, cara. Puta, como que vocês estão falando, mano? Que chatos. Vou falar pro pessoal aí se separar na próxima aula, galera. Pode até falar, mas fala assim, ó, levanta a mão e fala, Josinho, isso aqui, ó, Josinho, isso aqui, Josinho, isso aqui. Fala pra mim. Tá. Então, cultismo, jogo de palavras, e daí quando é pra falar, não fala. Cultismo, jogo de palavras, e conceptismo, jogo de ideias, de conceitos. Eu falei isso aqui pra vocês ou não? Porque o direito entre o torto parece que anda torcido? Beleza. A ideia de que quem tá certo no meio de um monte errado, parece que é ele que tá errado, mas parece que tá errado. Oi? Fechou a aula com isso. E daí, barroco no Brasil. Só pra Brasil. Quem são os mais importantes nomes do barroco no Brasil? Fala pra mim. Padre Antônio Vieira, que escreveu os sermões, e esses sermões falavam tanto de religião quanto de política, defendeu os indígenas e os judeus, embaixador, e foi até perseguido pela Inquisição. Sermão da 60ª, sermão de Santo Antônio aos Peixes, sermão do bom ladrão, beleza? Eu falei um pouquinho sobre alguns sermões dele, alguns exemplos ou não? Tá, isso. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. O ruim dos peixes é que se devoram uns aos outros, mas o pior é que quem come quem? Os pequenos comem os grandes ou os grandes comem os pequenos? Os grandes comem os pequenos. Beleza? Tá. E daí, o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Poesia satírica, poesia sacra e poesia lírica. As três vertentes da poesia de Gregório de Matos. Poesia satírica, poesia pornográfica, poesia de crítica social, como por exemplo, esse aqui é muito bom, velho. Esse aqui é muito bom. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo, eu já, tu a mim abundante. Então, Bahia, nós somos ricos. E agora, nós estamos o quê? A ti tocou-te a máquina mercante. Os mercadores que vêm roubar você, que em tua larga barra tem entrado, a mim me foi trocado e tem trocado tanto negócio e tanto negociante, destendar tanto açúcar excelente, nós estamos dando açúcar bom, pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita do sagaz bichote, do cara que é o teu dono, do cara que é o teu explorador, lá do
colonizador da metrópole, ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote, né? Tão pobre que o teu capote vai ser de algodão. Né? Essa poesia foi musicada por Caetano Veloso lá nos anos 70. Puta, isso aqui é muito bom, velho! Isso aqui é muito bom! Ó, fala comigo em voz alta. Vai lá. 1, 2, 3 e... A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Não, de novo, porra, você não entendeu, cara. Isso aqui é 1600, olha o que ele tá definindo, cara. As redes social, mano. A cada canto, em cada rede social, um grande olheiro, conselheiro, que opina sobre tudo. Quer governar a nossa cabana, a nossa casa e a nossa vinha, a nossa plantação. Não sabem governar a sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Fala, Ram, pra mim. Bem-vindos às redes sociais de 2025. Vai, fala comigo, vou usar os 3 e... A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Esse texto é A, B, B, A? Sim, eiro, inha, eiro, ABBA. Sim. É isso, cara. Vai, vamos pra frente. Vai. Puta, outra também, cara. Olha aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Quando nós terminarmos, eu vou cantar a musiquinha. Ó, vai. Você fala a primeira parte, eu falo a segunda. Começa aí. 1, 2, 3 e... Vocês sabem ler, porra? Vamos ler aí, ó. Primeira parte, antes da vírgula. Vocês lê e eu leio a segunda parte que vem depois da vírgula. Vai. Chama-se leitura. É uma letrinha depois da outra, vai formando palavra. E você fala em voz alta. Vai. 1, 2, 3 e... Se sois gordo, sois balofo. Se sois magro, sois anão. Se sois alto, mimoso. Sois cavalo. Se feio, efeminado. Palreiro, fofoqueiro. Sois tardo, retardado. Não tem de assento. Se assentado, todo mundo. E assim não pode viver neste Brasil infestado, segundo o que vos refiro, quem não seja reprovado. Você pode ser do jeito que você for, sempre vão achar um jeito para te criticar. Fala, Ram. Vai, canta comigo aí pra acabar, ó. Vem. Vai. Canta aí. Vai. Canta. Vai. 1, 2, 3 e vai. A arte do barroco é tensa e é complexa. É a dualidade, alma versus corpo. Intenso o prazer dói, a alegria é triste. Razão e fé em luta na obra do artista. A arte rebuscada, excesso e exagero. O antropocentrismo, as curvas espirais por entre luz e sombra humano. Vem, vai! Barroco é tenso, o corpo, a alma. E o Padre Vieira e o Gregório de Matos é o boca. Segunda estrofe, agora dá pra você cantar. 1, 2, 3, aqui. A arte do exagero, a arte do detalhe, a arte do contraste, dramaticidade. O claro escuro aqui é muito mais intenso. Rembrandt e Caravaggio, Vermeer, Bernini. Aqui, ó, palavras é cultismo, ideias conceptismo, hipérbole, exagero, hipérbato, uma invenção. Fundir é paradoxo, aproximar. Brasil, Aleijadinho e o Mestre
Rápido, vai! Barroco é tenso, o corpo, a alma e o Padre Vieira e o Gregório de Matos. Pra acabar mais rápido, vai! Barroco é tenso, o corpo, a alma e o Padre Vieira e o Gregório de Matos. Agora pode aplaudir, vai. Digo tchau.